A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos mais uma vez chegando aí com palavras de paz. Momento onde aprendemos acerca da palavra, momento onde buscamos no Senhor total discernimento, total aprendizado, para que possamos estar aprendendo e mergulhando no conhecimento da Sagrada Escritura. Por isso eu quero que você que já está se colocando a estar conosco aprendendo, a nossa diaconisa Vicentina, você, meu amado, que está chegando agora para aprender mais acerca da palavra, como a nossa diaconisa Elisângela, já esteja tomando posse daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor deseja verdadeiramente nos ensinar. Então tome posse, compartilhe, faça com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, a paz do Senhor Jesus, nossa querida irmã Maria Cleudes. Que Deus faça resplandecer o glorioso poder, a luz que excede, todo o nosso entendimento, a luz de Deus seja como o sol da justiça sobre cada um de vocês. Amém, meus amados? Mas vamos para a palavra de Deus, vamos já aprender acerca do Senhor, acerca daquilo que o nosso Pai Celestial deseja estar nos ensinando neste dia, neste momento. Pois bem, são muitas as passagens bíblicas que podemos citar, que podemos estudar, podemos levar um profundo conhecimento a todos aqueles que desejam aprender acerca da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastora Edna. Mas Jesus, ele sempre dava um ensinamento, vamos dizer assim, muito próprio para todas as pessoas que estavam à sua volta. Tanto o grupo de fariseus, de escribas, todos os herodianos, todos aqueles que estavam ali em volta de Jesus aprendiam muito com as coisas que Jesus ensinava, que ele se propunha a realizar. Uma das passagens que muito me chama a atenção, que muito faz ficar assim meditando, em todo o discernimento, da palavra de Deus, em todo o contexto bíblico, é cerca do momento em que Jesus ele estava reunido com seus discípulos. E ele então, ele decide, pedir que os seus discípulos comecem a repartir o pão. Que ele perguntara, quantos pães eles tinham. A primeira multiplicação, para você entender e compreender. Jesus, ele já estava sendo acompanhado por uma multidão já há algum tempo, e ele tinha sempre aquela preocupação, como o Senhor, ele se preocupava com as pessoas que estavam à sua volta. Ele não só ensinava, ele não só dava para eles o ensinamento, evangelista Hilda, mas Jesus também se propunha a fornecer algo maior, algo ainda maior, para aqueles que estavam sempre à sua volta. E quando Jesus ele se propõe a ensinar, ele se propõe a fazer sinais para aquela multidão, o Senhor, na verdade, ele pede, os seus discípulos que tragam alimento para que a multidão ela seja alimentada, para que não seja despedida a multidão sem o alimento, que eles não viessem, na verdade, serem despedidos de qualquer forma. E aí os discípulos falam assim: Senhor, não temos aqui alimento, não temos aqui pão, não tem aonde comprar, o lugar que nós estamos é deserto. Olha que coisa fascinante. Jesus, ele para justamente num lugar escasso, um lugar onde não havia nenhum tipo de possibilidade de os seus discípulos providenciar o alimento. E ele pede justamente naquela hora para os seus discípulos algum tipo de recurso para alimentar uma multidão que era grande, era numerosa. O que nós já aprendemos aí? Que o Senhor vai nos levar a situações difíceis aos nossos olhos. Momentos que, quando nós paramos para observar, para analisar, não encontramos saídas. E justamente neste momento é que o Senhor ele libera uma palavra para provar a nossa fé. Quando ele pergunta aos seus discípulos se havia naquele lugar algum tipo de provisão, alimento para alimentar a multidão, é unânime o parecer de todos os seus discípulos,
que fala assim: Senhor, não temos aqui, não há possibilidade alguma de nós alimentar essa multidão, porque o lugar onde estamos é deserto. E o que temos aqui, o dinheiro que nós possuímos aqui, é praticamente sem condições, não tem como nós comprarmos alimento para alimentar toda essa multidão que está conosco. Hein, Sander? Sander Lucas, Paulo Sander, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Então Jesus, ele fala assim: vê aí, vê o que vocês têm aí, percebam aí o que vocês têm, para que a gente possa fazer algo agora glorioso, algo grandioso na vida dessas pessoas. Aí os discípulos voltam, né? Agora trazendo a resposta assim: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para uma multidão exagerada, uma multidão enorme. Aí Jesus, ele olha para aquela situação, ele olha para aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes e fala assim: ei, pá, aqui está a saída, aqui está a solução. Já temos como alimentar a multidão. Quer dizer, era quase 5.000 homens e mulheres, eram quase 5.000 o total de pessoas que estavam ali. Aí Jesus, ele olha para aqueles que estavam desesperados e ele começa a dizer aos seus discípulos assim: põe essas pessoas assentadas de 100 em 100, de 50 em 50. Ele manda que os seus discípulos comecem a organizar aquela situação que estava ali diante deles. Olha quem apareceu aqui de novo hoje, ó. Olha aqui. Olha quem está aqui comigo, ó, Paulinho. Fica doidinho para aparecer. Vem cá, Paulo. Quer não? Então fica para lá. Ele gosta de aparecer, ele fica aqui o tempo todo aqui aos meus pés aqui. Mas Jesus está sendo assim para os discípulos: olha, vamos fazer o seguinte, divide essas pessoas aqui de 100 em 100, de 50 em 50, e nós vamos fazer agora uma obra grandiosa, nós vamos multiplicar, nós vamos fazer com que eles comecem a viver agora o surreal, eles experimentem de algo sobrenatural. Não só os discípulos deveriam ter fé, não só a multidão que estava ali para receber o milagre precisava acreditar, porque muitos são aqueles que às vezes a gente até está orando, está buscando pela vida de alguém, buscando a resposta do Senhor em favor de uma circunstância, de uma situação na vida de um familiar, mas esta pessoa também é necessário que ela exerça a sua fé, que ela pratique fé. Porque imagina aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças ali, assentados agora de 100 em 100, de 50 em 50, e o Senhor Jesus falou assim: nós vamos repartir o que temos, 5 pães e 2 peixes. A multidão está vendo que não há possibilidade de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Mas eles não questionam também. Não há relato de que as pessoas estão murmurando. Há uma concordância, há um processo ali, vamos dizer, de concordância muito grande, tanto dos discípulos que estão recebendo a orientação de Jesus, quanto da multidão que sabe que é quase que impossível ver aquele sinal realmente ser executado em favor de todos. 5 pães para alimentar quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que eram muitos. Há alguns historiadores, teólogos, que dizem que o número poderia chegar a quase 22.000. Poderia ser quase 22.000 pessoas que estivessem ali naquela ocasião. E só havia 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus, ele tinha a palavra, ele tinha a fé multiplicadora. Ele compreendia que ele tinha uma unção que poderia fazer o diferencial acontecer. Quando nós cremos na palavra que Jesus libera, quando a nossa fé está pautada e alicerçada naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, quando não deixamos que os nossos lábios profira palavras que venham neutralizar
a obra de Deus em nosso favor, quando nós passamos a dar crédito, a acreditar no que o Senhor está dizendo a nosso respeito, tudo aquilo que foi liberado de fato acontece. De fato, vai ser realmente transformador. Wesley, a paz, meu filho. Muitas vezes a gente precisa ter só esse sentimento, deixar que a dúvida seja arrancada, deixar que a dúvida venha a ser retirada, para que a fé ela sobressaia. Eu gosto muito da passagem daquela mulher que, quando perguntavam para ela se estava tudo bem na sua vida, ela dizia assim: vai bem. Ela dizia com toda a fé: vai bem, está tudo no controle, Deus está no controle da minha vida. É fato, né? Quando a gente começa a entender, começa a se aprofundar no conhecimento. Jesus, ele nos ensina que a nossa fé chama à existência aquilo que de fato ainda não tem existido. Para aquela mulher, ela contemplava a perda do filho, mas ela cria na ressurreição que Jesus ele poderia fazer, apesar de que Jesus naquela época ainda não era manifesto, mas o profeta Eliseu era um agente muito importante nas mãos do Senhor nosso Deus, e ele faria a obra, a mesma obra que Jesus, ele tem nas mãos a autoridade para executar. Ele era capaz de reverter aquele quadro. Quando eu creio no Senhor, não importa o tamanho do meu problema. O que a gente tem que entender na passagem da primeira multiplicação é que Jesus ele tem um grande dilema, ele tem uma situação muito grande e emergencial. Mas como lidar com isso? Diante de uma situação que nos foge o controle, nos foge o domínio, diante de algo que nos paralisa, que nos tenta neutralizar. E tendo um recurso tão escasso, tão pequeno, era o recurso que Jesus ele possuía diante daquela situação tão exagerada, mas ele preferiu acreditar, ele preferiu ter fé. Por isso que Deus nos testa, para que a nossa fé ela seja multiplicada, a nossa fé ela cresça, ela desenvolva, ela gere em nós aquele poder de execução, aquele poder extraordinário para viver coisas grandes da parte do Senhor. Quando Jesus ele pega os 5 pães e ele apresenta ao Pai, né? Ele ergue aos céus e dá graças ao Senhor, ele ensina que por menor que seja o recurso que nós venhamos possuir, quando passamos a dar graças ao Senhor, quando reconhecemos o pouco que Deus nos tem confiado, quando nós cremos que o pouco com Deus se torna muito, mas o muito sem Deus acaba sendo nada. Aquilo faz com que a situação que parecia estar agindo, né, cooperando para um fracasso eminente, vai se transformar em um testemunho muito grande. Quando Jesus ele dá graças e ele ora ao Pai, né? Porque ele enviou 5 pães e 2 peixes. Qual de nós teria essa mesma fé diante de uma multidão de quase 22 mil? Chegar diante do Pai e falar assim: Pai, obrigado porque o Senhor me mandou 5 pães e 2 peixes. Seria quase nada. Seria praticamente nulo todo este grande, vamos dizer assim, esse momento, né? Essa provisão seria quase que zero. 5 pães, alimentaria aí, dividindo na metade, 10 pessoas, 12, 14 no máximo. E aí? O que eu faria agora? Qual seria a nossa maior, vamos dizer agora, a maior fé que a gente poderia exercer? Porque Jesus, ele agradece ao Pai, ele chama os discípulos, olha que coisa fascinante, ele fala assim: vem cá vocês 12, aqui está, 5 pães e 2 peixes, cada um recebe um pedaço aqui. E quando eles pegaram o pedaço que lhes cabia,
né? Eu acho fascinante isso, porque era como Jesus pegasse aqui, né, esse pedaço de papel, ele fosse o pão que Jesus ele recebera, né, um dos 5 pães. Aí ele partiu, já não é mais um, é um fragmento de um, é um pedaço de um. Então Jesus ele pega aquele fragmento, né, aquela parte, ele parte novamente, dá para um, dá para outro, ele pega a outra parte, mais uma vez dá para um, dá para outro, e ele sai ali com os cestos, com os pedaços, não pães inteiros, mas pedaços daqueles pães, e começam a ter uma tarefa. Eles tinham que ter fé de fazer com que o pedaço que eles haviam recebido fosse partido por diversas vezes e multiplicasse. Mas só que aqui eu estou te mostrando um pedaço de papel ou um pedaço de pão que representa isso agora, por mais que ele seja grande, a cada momento que eu parto, ele vai diminuindo e ele vai sumindo na minha mão. Ele vai sumindo, ó, ele vai sumindo, ao ponto de meu dedo fazer com que o papel que estava agora diante de mim, ele desaparecesse. Aí eu conto aqui, no máximo aqui 12 pedaços desse papel que representa um pão. Mas os discípulos creram que Jesus disse que eles iriam alimentar aquela multidão. Eles levariam a provisão a cada uma daquelas pessoas. Não importa o que os meus olhos físicos estão vendo. A minha fé me faz crer no impossível. A minha fé faz eu acreditar que cada pedaço que eu parti, ele vai ser novamente multiplicado inúmeras vezes pelo Senhor. Eu creio que por mais que a pessoa coloque a mão dentro do cesto e tire um pedaço daquele pão que fora partido, vai se multiplicar como azeite, que se multiplicou e jorrou na casa daquela viúva que tinha uma dívida para ser paga. O Senhor nos manda confiar. O milagre que a fé gera, ele é inesgotável. Quando você aplica a tua fé, quando você crê no poder multiplicador por meio da fé, ele gera coisas que a gente ainda nunca havia presenciado, nunca havia vivenciado. A fé nos faz viver coisas surreais, coisas extraordinárias. Por isso que Deus às vezes nos leva àquele momento de escassez, aquele momento de grande aflição, aquele momento de grande aperto, de grande desespero, para que a nossa fé gere em cada um de nós aquilo que nunca pensávamos que um dia iríamos vivenciar. Porque a fé tem este poder. E Jesus estava ensinando os seus discípulos que não importa qual seja a circunstância, qual seja a situação que eles enfrentem, a fé ela tem que ser uma fé inabalável. Pastor, eu tenho uma dívida hoje muito grande e o recurso que eu possuo é quase zero. Como que eu vou fazer? Porque o senhor está falando aí que Jesus ensinou. Você tem fé? Você crê que Deus ele pode fazer brotar recurso da onde não existe? Você crê que Deus ele pode levantar alguém para te abençoar? Ou Deus pode fazer com que a dívida que você hoje possui seja quase reduzida a zero? Eu tenho ao longo da minha caminhada muitos testemunhos de pessoas que creram, que confiaram no Senhor e que, experimentando da fé, acabaram alcançando da parte do Senhor testemunhos assim grandiosos, como dívidas de 27 mil reduzidas a apenas R$217. Como que 27 mil se paga com R$217? Deus faz isso. Como, por exemplo, dívida de quase 8 mil se paga por R$23,76. Deus faz isso. Porque quando você crê, quando você passa a confiar, quando você passa a acreditar em Deus, a sua fé gera o milagre que você espera. Por isso nós temos que confiar em Deus. Não importa qual seja o tamanho da adversidade que nós enfrentamos.
Não importa qual seja o tamanho do caos que nós estamos agora a enfrentar, creia, Deus é poderoso para nos surpreender. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que estamos hoje buscando diante do Pai. Basta você confiar. Ele é capaz de multiplicar o recurso que vem diante das tuas mãos. Basta você confiar no Senhor. Ede Carlos, Deus é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para te surpreender. Ele é poderoso para te mostrar que aquilo que parece estar paralisado, estagnado, em um estado de inércia, ou seja, imóvel, ele pode fazer com que todo este grande momento de caos comece a agir e seja realmente agora colocado em seu favor. Deus, ele é poderoso para isso. Às vezes você chegou hoje, para assistir essa live preocupado ou preocupada, sem saber como resolver uma situação emergencial na tua vida. Mas eu estou aqui como um atalaia de Deus para dizer que o mesmo Deus que multiplicou aqueles pães é o Deus que vai ser capaz de multiplicar o recurso que você precisa, de mudar a sentença que você está vivendo, de transformar o caos, a tempestade, o grande vendaval que você está agora a enfrentar em um tempo de calmaria, em um tempo de refrigério, em um tempo realmente diante do Senhor de grande, mas grande promessa se cumprindo na sua vida. Basta você acreditar, basta você ter a certeza que o teu Deus, ele não te desampara. Não é verdade, Alexandre? Deus é fiel até a última circunstância. Deus é bom até o último instante para fazer com que as coisas que os nossos olhos ainda não conseguem visualizar fisicamente já estejam sendo geradas no âmbito espiritual. Eu quero orar por você, eu quero determinar uma palavra de vitória em favor da tua vida. Quero que você creia junto comigo agora, você curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Chegou o momento de nós falarmos com Deus, de crer neste poder extraordinário do nosso Pai. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, como é bom poder meditarmos na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Como é bom poder confiar em Ti e saber que o Senhor faz o impossível se tornar possível. Portanto, meu Deus, entra com providência em favor desta pessoa que comigo está orando neste exato momento. Aquele que entrou nesta live pela primeira vez, aquele que precisa de uma resposta urgente da tua parte. Esta pessoa que está pedindo por socorro, que está acenando para os céus, para que do alto venha o socorro necessário no tempo da sua calamidade, no tempo da sua angústia. Como diz o salmista, elevarei os meus olhos para os montes, pois de lá virá o meu socorro. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Por isso, Pai, confiamos em Ti agora toda a situação contrária, a qual este homem, esta mulher estejam vivenciando, estejam passando, pois o Senhor é Deus, Deus do profundo, Deus que conhece o íntimo. O Senhor é aquele que pode fazer com que haja novamente esperança ao coração do aflito. Como diz a Tua palavra, é o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que nos faz subir como asas de águia, que nos faz romper em meio às grandes adversidades. Que a palavra de ânimo, a palavra de força que o Senhor enviou a Josué, seja também trazida e passe a ter, meu Pai, grande poder na vida desta pessoa que comigo está orando agora. Retira e remova os cativeiros, as situações traumáticas, de enfermidade, tudo aquilo que tem tentado bloquear ou paralisar a fé desta pessoa, entra com providência, meu Pai. Agradeça ao Senhor por mais esse dia maravilhoso de domingo que o Senhor nos concedeu
e já lhe apresentamos mais esta semana. Já te apresentamos esse dia, meu Pai, esse dia qual o Senhor nos concede para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. Livra, dá livramentos, ó Deus, conceda a bênção, faz com que cada um dos teus servos, cada uma das tuas servas, sejam agora vivenciadores do grande feito, das obras extraordinárias que o Senhor é capaz de executar. E que a casa de cada um dos teus filhos, se torne um lugar, meu Pai, aonde o teu poder, ele seja agora responsável por mudanças, transformações, e que haja resgate para este lar. Haja mudança e salvação para esta família. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. E que assim, meu Deus, seja feito para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus prospere a jornada, a caminhada de cada um de vocês. Que em tudo, o nosso Deus faça resplandecer a sua glória sobre a vossa vida. Amém? Eu, pastor Reinaldo Rosário, estou ficando por aqui. Volto hoje, segunda-feira, às 23h30, com mais palavras de paz. Que Deus abençoe você, Hermione Aparecida, Maria Cleudes, Saulo Sander. Que Deus abençoe a nossa querida evangelista Hilda, nossa diaconisa Elisângela, diaconisa Vicentina, nosso cooperador Alex e a família. Que Deus prospere a vida de cada um de vocês. E que em tudo vocês sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmã Lete, a paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Creia. Forte abraço.